Hoje de manhã eu vi que estão circulando aí alguns comentários e críticas a uma, vamos dizer análise, mas não é análise, mas a um vídeo publicado pelo Chavoso da USP sobre o filme Ainda Estou Aqui. E aí, por um lado, pessoas apoiando a visão do Chavoso, mas outras pessoas bastante revoltadas com a crítica que ele fez ao filme. E aí eu quero pegar, né, alguns trechos desse vídeo, né, desse comentário feito pelo Chavoso, para entendermos algumas coisas, né? Porque assim, o que eu percebo é que pessoas que não consomem arte, ou que não consomem cinema, ou que não são interessadas em aspectos culturais, muitas vezes se sentem legitimadas a fazer comentários sobre isso sem qualquer tipo de cuidado e sem qualquer tipo de qualificação, às vezes, né? Por exemplo, eu não sou alguém que estuda economia, eu não sou alguém que, sabe, tem grandes conhecimentos de economia, embora tenha feito cursos, lido alguma coisa ou outra, então eu jamais ousaria vir aqui fazer uma análise da conjuntura econômica do Brasil ou do mundo, porque não é da minha competência, não é aquilo que eu estudei. Mas, por outro lado, quando se trata de cultura, de arte, qualquer pessoa se sente qualificada a fazer isso, mesmo fornecendo, né, mesmo apresentando uma análise tosca como fez o Chavoso. Então eu quero aproveitar essa oportunidade para pensarmos algumas coisas sobre o que ele disse, começando por aquilo que eu acho que ele tem razão, né? E aí a primeira coisa é que ele põe no título do vídeo porque ele não gostou do filme, né? E aí o gosto é individual, o gosto subjetivo, né? Qualquer um de nós tem direito a não gostar de alguma coisa, ou gostar de alguma coisa, sem precisar, inclusive, racionalizar sobre isso, sem precisar justificar isso. Ah, eu não curto chocolate, eu não curto pizza, eu não gosto de funk, eu não gosto de música clássica, e não tem por que você explicar. Você pode justificar, você pode tentar argumentar, mas o gosto é muito particular e ninguém é obrigado a gostar do filme Ainda Estou Aqui ou não gostar. Então, sim, isso é muito subjetivo e muito individual. Embora também haja aspectos que não são subjetivos, né? Então, assim, há aspectos no nosso gosto, aspectos da nossa apreciação artística que são conjunturais, que são, sabe, decorrentes do cenário socioeconômico, que são decorrentes da época histórica no qual a gente nasce também, do país. Então, assim, há aspectos culturais que nos dizem respeito porque nós tivemos contato com isso quando éramos criança, nossos pais nos estimularam a ter contato, algum professor nos estimulou, ou sei lá, colegas, amigos e assim por diante. Então você curtir certo tipo de manifestação cultural, ou certo estilo de obra artística, ou certa temática, isso também tem a ver com o contato. Essa semana eu vi um vídeo de um professor de música tentando explicar por que as pessoas não gostam de ópera. E aí ele apresenta alguns argumentos ali e a gente debateu aqui em casa, né? E eu e o Carol falamos sobre isso, né? E aí chegamos à conclusão que muita gente não curte certos tipos de música, sei lá, jazz ou música clássica, porque não tiveram contato com isso. Não tiveram, sabe, esse tipo de estímulo que faz com que você se habitue com aquela linguagem, porque não é uma linguagem contemporânea, não é uma linguagem, sabe, atual, moderna, que a gente esteja ouvindo no dia a dia. Então, assim, o fato de você não ter internalizado aqueles padrões faz com que seja estranho pra gente e faz com que nos cause repúdio às vezes. Então uma pessoa que não costuma consumir cinema, por exemplo, ou um cinema, ou um tipo de linguagem de cinema que é feito no Brasil, quando se depara com certas obras culturais, sei lá, artísticas, né, ou fora de um padrão hollywoodiano, né, sei lá, da Marvel, da Disney, quando se depara com um filme europeu dos anos 70, ou mesmo quando se depara com um filme mais antigo, mesmo de Hollywood, dos anos 30, ela sabe, tem certos obstáculos porque é a falta de familiaridade com aquela linguagem, então não consegue assimilar, não consegue apreciar aquilo ali do mesmo modo que outra pessoa que teve essa formação. Então, o gosto é isso, né? O gosto, como eu falei, embora seja subjetivo, também depende de certos fatores que são extra-individuais, né? De qualquer maneira, todo direito de não gostar de nenhum filme, de não gostar do Ainda Estou Aqui, de não gostar, sei lá, do filme da Marvel, de não gostar, sei lá, de um livro qualquer, de um estilo musical, de um compositor e assim por diante. Então, primeiro ponto, pacífico, né? Pode gostar ou não gostar, e nem sequer, como eu falei, precisa explicar isso. E aí, o segundo ponto é que ele tece críticas a partir dessa análise que ele faz do filme, ele passa a tecer críticas a violência policial no Brasil e a, entre aspas, democracia burguesa, que é o teor geral, né? É o monotom dos canais marxistas. Eles só falam sobre isso, né? Democracia burguesa e basicamente é um enfrentamento a instituições democráticas
como há no mundo contemporâneo em muitos países pelo mundo, não apenas no Brasil. E é claro que a gente sabe que existem muitos problemas nas democracias contemporâneas, muitos problemas que são às vezes insolúveis em alguns casos, e aí isso também tem gerado uma onda de insatisfação da população, da classe trabalhadora, dos mais pobres, que não tem levado geralmente a uma radicalização no sentido de uma revolução comunista, mas tem levado a uma adesão ao discurso populista de extrema-direita. Falamos muito sobre isso ao longo dos anos e falei recentemente sobre isso também. O que leva à vitória do Bolsonaro, o que leva à vitória do Trump, o que leva à vitória de partidos de extrema-direita pelo mundo, aqui na Europa também, é a insatisfação em relação à democracia, ao processo democrático e quando canaliza essa insatisfação em torno do ódio, em torno da intolerância, em torno da singularização de potenciais inimigos, né, imigrantes, homossexuais, sei lá, feministas e assim por diante, você singulariza os inimigos da sociedade e você canaliza esse ódio para tentar ter ganhos eleitorais. E é isso que tem sido feito. Então, sim, também não é novidade. Há uma grande insatisfação nas democracias contemporâneas e isso tem sido usado, sim, para um discurso que é antissistêmico em essência, mas que na prática leva à extrema-direita. Então, é o que tem sido feito. Tudo bem, concordo com ele nesse sentido. Eu não concordo com a conclusão dele, né, que a resposta seria uma revolução, ou sei lá, uma sociedade comunista, mas essa crítica que ele faz à polícia, ou à brutalidade policial, a gente pode entender como válida, até porque é um cenário que muitos brasileiros, né, os mais pobres, enfrentam diariamente. Porém, quando entra na crítica ao filme, aí eu quero começar com uma fala do próprio Chavoso, né? Ele falando que ele não gosta de cinema, não gosta de ver filmes. Ou seja, aqui já reforça o meu ponto inicial, que é uma pessoa que, sabe, pela conjuntura, pela sua história individual, por, sei lá, por vários fatores, não é alguém que aprecia cinema. Então a gente já pode imaginar que não é alguém habituado a assistir filmes brasileiros, por exemplo, e não é alguém habituado a essa linguagem cinematográfica e nem sequer as histórias contadas no cinema. Tudo bem, acontece, tem pessoas que são assim, não gostam de música, não gostam de literatura, não gostam de ler, assim por diante. Talvez nem sequer seja muito excepcional essa fala do Chavoso. O problema não é esse, o problema é alguém que não curte cinema, que não entende possivelmente cinema, porque não tem essa formação de repertório de assistir filmes, vir comentar cinema como se fosse qualificado para isso. Não é, nesse caso aqui, ele está emitindo uma opinião, direito dele, mas é uma opinião, na minha visão, bem pouco esclarecida. E aí que passa uma impressão de grotesco até, né? Que alguém que é estudioso, alguém que está aí formando jovens a pensarem a sociedade, vir com uma opinião tão tosca assim, sem qualquer tipo de respaldo. E aí entra na questão das histórias, né? Porque ele critica ali que essa história desse filme não representa a história do povo, como se fosse uma obrigação das histórias contar a história do povo, não é uma obrigação nenhuma, mas não conta a história do povo e representa uma classe média, sabe, branca, brasileira, ou seja, seria um recorte ali, um ponto de vista que não dialoga com o brasileiro o trabalhador mais pobre. Bem, a gente pode aqui entrar um pouco na fala da Chimamanda, né, que é uma escritora negra feminista que fala sobre o perigo da história única, né? Tem um TED Talk dela sobre isso, no qual ela conta, né, sabe, uma criança negra e ela lendo história da Branca de Neve, ela lendo os contos de fada europeus com neve, com personagens brancos e como ela não se identificava com aquela história e assim por diante. A gente pode pensar que há um grande problema de representação nas histórias e de fato há, e aí nesse caso serve o convite para que, se o Chavoso está incomodado com a representação de pessoas de classe média branca no cinema, que ele se reúna com os seus camaradas e produzam cultura, produzam cinema, produzam literatura que reflitam suas preocupações e o seu mundo. É um convite aqui, é um convite, qualquer pessoa pode fazer isso. Qualquer pessoa, você aí pode estar assistindo o meu canal aqui, você pode escrever um livro, publicar na Amazon, sem precisar passar por editora, inclusive, publicar na Amazon e transmitir a sua visão de mundo, e transmitir os seus valores, e transmitir a sua perspectiva e o seu ponto de vista a partir das suas vivências, do mundo no qual você vive, das suas, sabe, do seu círculo de relações, daquilo que você presenciou e daquilo que você ouviu falar. Então, se você pode fazer isso, o Chavoso pode fazer isso, ele pode escrever um texto, pode escrever um livro, pode fazer um sucesso com esse livro, pode entrar inclusive num projeto de incentivo à cultura da sociedade para produzir um filme e contar a perspectiva desde aquilo que ele entenda que seja valoroso para ser contado no cinema. Nada impede que ele faça isso. Então, assim, se ele está incomodado com a falta de representação do segmento que ele representa, ou do que ele pensa representar no cinema, na cultura, na literatura, não há nada que o impeça de
atuar nesse setor e produzir cultura, e produzir literatura, e produzir cinema, produzir arte, desde a perspectiva, desde o ponto de vista que ele acha que seja relevante apresentar. Não há nada que o impeça de fazer isso. Por exemplo, já falei anteriormente aqui, inclusive eu entrevistei no canal o Ferrez, que é um autor periférico que traz esse cenário, né, que mostra a vida na periferia. Inclusive, o Ferrez, ele é sabotado pelos comunistas, né? Os comunistas tentaram destruir o trabalho dele tempos atrás aí. É um autor que está falando desse cenário aí que o Chavoso diz que não é representado, é subrepresentado. É alguém que está fazendo isso e ele foi atacado cruelmente pelos marxistas tempos atrás aí, que tentaram destruir a ONG dele, tentaram destruir o trabalho dele. Então, assim, tem gente fazendo isso, e aparentemente não é tão valorizado assim o que o Ferrez faz por esse grupo que diz que a obra de arte tem que representar o trabalhador e o mais pobre. Então, sim, tem gente fazendo isso. E tem diretores fazendo isso, né? Depois ele entra na questão da biografia do Walter Salles, que é um baita diretor de cinema, um baita diretor mesmo, premiado, já esteve indicado para o Oscar em outras circunstâncias, é um diretor respeitado, e aí o Chavoso traz a biografia familiar do Salles, né? Ou seja, ele parte para um ataque ad hominem aqui, para tentar desqualificar a produção cinematográfica do Walter Salles, como se ele fosse representante da elite e o trabalho dele artístico fosse determinado pela classe social e pelo contexto familiar dele. Essa é uma leitura muito pobre, é muito maniqueísta, inclusive, né? Ainda mais se a gente levar em consideração a história do Engels, né? O Engels, que é, um dos expoentes do marxismo, talvez um dos maiores propagadores da obra do Marx, um grande autor também, ele mesmo, né, um grande autor, um grande crítico do capitalismo, e ele, de uma família burguesa, de uma família de industriais, passou boa parte de sua vida trabalhando na indústria do pai dele, que ajudou a financiar, inclusive, a obra do Marx, né? Ele pegava dinheiro da indústria do pai dele lá e mandava uma graninha para o Marx para bancar o Marx enquanto ele escrevia. Quando o pai dele morre, ele recebe uma herança, coisa que o Marx e o Engels se opõem, né? O direito à herança no Manifesto Comunista, ou seja, recebe uma herança boa ali, se aposenta com a herança e passa o resto da sua vida tentando promover a obra do Marx. Ou seja, você tem um cara lá, um industrial, um burguês, branco, europeu, né, alemão, um branco europeu alemão que usou a riqueza dele para fazer um trabalho de esclarecimento da classe trabalhadora, de engajamento, no sentido da revolução. Então, assim, a leitura determinista em relação a Walter Salles como eu falei, é pobre e me parece simplória. Porque basta pensar, né? Walter Salles, anos atrás, 2004, lançou um filme que foi também um sucesso tremendo, que representava dois jovens brancos de classe média argentina que pegavam uma moto e viajavam pela América Latina para conhecer as mazelas da América Latina. Era a história do Che Guevara e do amigo dele. Ou seja, contou a história de dois brancos que estavam tentando conhecer a América Latina. Che Guevara e seu amigo. Ou seja, esse mesmo diretor que supostamente representa, a mentalidade da elite brasileira, de banqueiros brasileiros, fez um filme sobre o Che Guevara. Não representava o ponto de vista dos mais pobres, não representava, era o ponto de vista de dois brancos argentinos, de classe média, representava a visão deles, mas mostrando as mazelas e mostrando a transformação mental que se passa no Che Guevara, né? Na época era só o Ernesto Guevara, do Ernesto Guevara, ao longo daquela viagem que o transforma nessa pessoa crítica em relação à desigualdade da América Latina, da pobreza da América Latina, e que o estimula a um tipo de ativismo, um tipo de militância para tentar mudar essa situação. Então, assim, Walter Salles, o mesmo diretor desse filme aqui, contando a história, né, da ditadura, contando a história da família Paiva, esse mesmo diretor já fez um filme sobre um dos grandes ídolos dos marxistas-leninistas. Então aqui é a falta de conhecimento sobre cinema, é a falta de conhecimento sobre o diretor, é a falta de conhecimento sobre cultura no geral, né? Me parece meio triste e meio grotesco, como eu falei. E aí entra um último aspecto que também vale mencionar, que acho que é uma coisa que muito escritor e muito produtor cultural tem dificuldade de conciliar, que é a perspectiva de que o trabalho cultural ele é um produto. Ele pode ser artístico, ele pode visar ser artístico, ele pode, visar ser, revolucionário em termos de forma, de temática, ele pode tentar, não se encaixar numa lógica de mercado, mas aquilo que a gente produz, né, como literatura, como cinema, como música e assim por diante, isso é um produto cultural. É um produto cultural que está inserido no sistema capitalista. Então, quando você pensa numa obra, se você pretende que alguém leia aquele teu trabalho, né, se você pretende que alguém se interesse por aquilo que você faz um dia e vá lá conferir seu livro, vá comprar o seu livro na livraria, que vá ao cinema, que saia de casa e vá até o cinema assistir seu filme, você tem que pensar num público-alvo.
porque é assim que os produtos são comercializados. Você pensa quem é esse público, quem é a pessoa com qual eu estou falando, quem é que vai ter, sabe, essa disposição de consumir esse produto que eu criei. E aí eu entendo, né, que quando você fala de cinema, né, de sala de cinema, num espaço no qual as pessoas se reúnem para assistir um filme, e aí compra pipoca, compra refrigerante, e o preço não é barato, eu não sei quanto está no Brasil agora, mas a gente foi assistir recentemente o Wicked, deu ali para duas pessoas, sei lá, 30 euros para assistir, 150 reais para assistir um filme, um pouquinho mais, então assim, não é barato, o público-alvo é a classe média. É a classe média. O público-alvo do cinema é a classe média. É o público com o qual o cinema, via de regra, está dialogando. Que é também o público que tem o hábito de consumo de cultura, que tem o hábito de consumo de cinema, por muitas razões também, razões que são bastante desiguais, bastante injustas, que tem a ver com esse contato com a obra de arte, né? Que tem a ver com a apreciação do que é arte, que tem a ver com o desejo de estar inserido nesse universo, de se sentir esclarecido, inclusive, através disso. Quem fala sobre essa relação, né, da classe média com a cultura, com a obra de arte, é o Gessé Souza, que fala, isso a partir do Bourdieu, inclusive, que fala, né, desse capital cultural, que é aquilo que a classe média se arroga a ter. A classe média não tem o dinheiro da elite, a classe média tem o capital cultural, que é esse conhecimento, que tem a ver com educação formal, que tem a ver com acesso à cultura e assim por diante. Então, é a classe média o público-alvo do cinema. É a classe média o público-alvo da literatura. Então é óbvio que boa parte da produção, pensando nessa ótica de mercado, inclusive, de produto cultural, é óbvio que essas obras serão produzidas visando esse público. Se eu escrevo um texto, eu estou pensando aqui quem vai ler depois. E outra coisa também que já é decorrente disso, né, pensando que a classe média é aquela classe que detém o capital cultural, também é a classe que vai produzir cultura. Então acaba sendo um círculo vicioso, de certo modo. É quem produz cultura e é quem consome cultura. Claro que isso pode ser rompido de algum modo, você poderia, sabe, seria desejável ampliar o público-alvo de cinema, o público-alvo de literatura, mas daí passa por programas educacionais e programas de acesso à cultura também, de modo que outras classes sociais se sintam instigadas a adentrar esse universo, produzir também cultura, produzir também arte, produzir literatura, produzir cinema e consumir essas obras artísticas. Mas é claro que o cenário atual não é esse, nem no Brasil, nem em muitos outros países, quando você tem justamente essa classe, que é a classe que transmite os seus valores. Aí reforçar esses valores através da cultura, assim por diante. Essa é uma crítica feita, inclusive, pelo Althusser, né, o autor francês marxista. Mas acaba sendo um círculo vicioso. Então, assim, o que ele está pedindo, o que ele está, sabe, cobrando dessa produção artística é algo, como eu falei, que deveria ser feito, talvez em esfera institucional, né, com programas educacionais, programas de cultura, mas também pelos produtores culturais. Se ele está inquieto com isso, também caberia ao grupo dele, ou a, sei lá, a comunidade dele, produzir cultura de modo que isso vá, sabe, gerando um outro tipo de linguagem, um outro tipo de perspectiva para ampliar a nossa interpretação do mundo. Mas isso não quer dizer que dentro dessa perspectiva de classe média também não possa haver obras críticas, também não possa haver obras reflexivas sobre a sociedade de modo a tentar transformá-la de algum modo. Assim como fez Walter Salles anos atrás com o filme dele sobre o Che Guevara, viajando de moto pela América Latina. Ou seja, ali você tem um diretor de uma família de bilionários mostrando um revolucionário, naquele caso ali pré-revolucionário, né, um pré-revolucionário se deparando com os problemas da América Latina. Então assim, não pode fazer isso agora? Não pode contar essa história? Ou contar essa história é muito melhor do que contar a história da família Paiva? Não sei. Aí não sei se é o critério que eu quero adotar, né? Ah, não, contar histórias do povo são melhores do que contar histórias de classe média. Ou contar histórias do povo é melhor do que contar histórias da monarquia do século XVIII. Ou contar a história do povo é melhor do que contar a história de uma família de mulheres britânicas no interior, sabe, da Inglaterra, assim por diante. Então, assim, depende de outros aspectos que são aspectos daí estéticos, né? Como a história é contada, o modo como ela é representada, que tipo de temas são propostos, quais artifícios o criador está utilizando para transformar aquela história numa história mais interessante. Ou seja, há muitos recursos narrativos, visuais no cinema, né, ou mesmo sonoros, para que a gente mergulhe nessa história e a experiência seja uma experiência agradável e essa experiência seja uma experiência que mexa com a gente. Porque aqui entra um ponto fundamental. A arte ela tem muitos objetivos, né? Ela não tem um objetivo só. O objetivo da arte não é conscientizar ninguém, não é ser um panfleto político ideológico, não é, sabe, convencer ninguém de nada. Há muitas propostas no interior de uma obra de arte. Tem obras de arte que visam simplesmente causar uma sensação de sublime, tem obras de arte que, sabe, visam nos comover, outras causar medo, né? Filme de terror, por exemplo, outra suscitar ideias sobre futuros, sei lá, possíveis, né? Distópicos e assim por diante. Há muitas propostas para obra de arte que eu mencionei só poucas, mas ser um panfleto ideológico não é uma delas, necessariamente, pelo menos. Houve momentos no qual isso aconteceu, no qual regimes transformaram a obra de arte numa propaganda do governo, numa propaganda daquilo que foi feito pelo governo, mas não me parece que isso sequer seja desejável.
O ideal mesmo é um mundo no qual qualquer criador possa, através de suas experiências e pontos de vista, expressar suas inquietações estéticas com uma audiência possível, né, com um público-alvo possível. Só para concluir aqui, o Chavoso tem todo o direito de não ter gostado desse filme ou de qualquer outro filme que ele tenha assistido, ou seja, ele tem esse direito, o gosto é muito particular mesmo, mas a crítica que ele fez a Ainda Estou Aqui é, como eu falei, de uma pobreza grotesca. É uma incompreensão do que é a narrativa cinematográfica, é uma incompreensão do que é o papel da arte na sociedade, é uma incompreensão do que se propõe a linguagem artística, e isso aqui só acontece porque, aparentemente, como eu falei, ele é alguém que tem pouco contato com obra de arte e cinema. Então, assim, me parece que aqui faltou repertório mesmo, repertório e um pouco de conhecimento teórico sobre expressões artísticas, cinematográficas e o papel da cultura numa sociedade. Então, bem, é isso. Me diga o que vocês pensam aqui sobre essa história, deixe aqui embaixo no comentário. Se você viu esse filme, né, e curtiu, me diga aí o que você pensa, deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro de uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau!